Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. O relógio estava marcando 1h30 da manhã, quando Aparício ouviu uma voz feminina chamando pelo seu nome. Acordou e, com o pensamento um pouco embaralhado, continuou deitado achando que tinha sido um sonho. Mas alguns minutos depois, quando ele estava quase pegando no sono novamente, ouviu mais uma vez alguém o chamando pelo nome. Então ele se levantou, se vestiu e saiu até o terreiro da casa. Por algum instante ficou olhando nos arredores até onde sua visão alcançava, pois estava escuro. A alguns metros de onde ele estava, existia um pequeno canavial, e mesmo com pouca visibilidade, Aparício viu algumas folhas de cana se movendo. Firmou seu olhar naquela direção e achou estranho o que estava acontecendo, pois não estava ventando, e nem todas as folhas do canavial estavam balançando. Nesse interim, ouviu novamente seu nome ser chamado, agora, lá no meio do canavial, por aquela voz suave. Naquele sítio onde o Aparício morava, também viviam mais 3 famílias, e uma delas era da descendência indígena. Então talvez por isso o Aparício sentiu-se tranquilo ao entrar naquele canavial, mesmo na escuridão da madrugada, pensando que pudesse ser alguém que ele conhecia que estivesse precisando de ajuda. A direção na qual ele estava seguindo o levaria até um riacho que passava por sua propriedade. Por algum momento ele pensou em desistir. Pensou também em voltar para sua casa, chamar alguém que o acompanhasse. Mas será que ele estava ouvindo realmente aquela voz de mulher chamando seu nome? Ou seria somente sua imaginação? Essas indagações passavam por sua cabeça, até porque ninguém mais ouviu aquele chamado. Só ele acordou, e também foi ele o único a se levantar e sair da casa. Há muitos anos antes, nos tempos de criança, os meninos, principalmente os da família descendentes dos índios bororós, evitavam se aproximar das águas dos rios durante a noite, porque tinham medo que a mãe das águas os puxassem para o fundo do rio. Então tudo o que dependesse da água dos rios eles faziam durante a luz do dia, pois ao entardecer todos se retiravam para suas casas. Até mesmo alguns homens adultos induzidos pelo medo, talvez pela lenda brasileira originariamente do norte do país, que dizia que a Iara, que habita no fundo dos rios, tinha o poder de cegar os homens com quem ela queria se casar, e os arrastava para o fundo das águas. Para isso ela usava o poder da sua voz macia e sedutora, a qual os homens seguiam sem pensar nas consequências. A lenda da Mãe d'Água e a lenda da Iara são iguais, exceto pelo jeito de seduzir os rapazes. A Iara seduz com sua voz melódica e ela usa música para atrair as suas vítimas. Por isso ela é conhecida também como a sereia de água doce. A Mãe d'Água atrai seus pretendentes usando a sua voz hipnotizante, chamando-os pelo nome. Mas o fim é igualmente trágico. Suas vítimas são levadas para o submerso e nunca mais voltam para a superfície. Segundo a lenda, essa personagem era uma linda guerreira, a melhor da tribo. Todos os rapazes a queriam por esposa. E era também muito querida por seu pai, que não economizava os elogios a ela. Mas seus irmãos e irmãs tinham muita inveja e resolveram matá-la durante a noite. A bela guerreira, que sabia da intenção dos seus irmãos, deu fim em todos os que vieram contra ela. Mas depois, com medo da reação do seu pai, ela fugiu pela floresta. Seu pai reuniu alguns guerreiros e foram procurá-la. Quando a encontraram, ele a jogou sobre as fortes correntezas de um rio. Quando ela se afundou, foi socorrida por alguns peixes que a levaram até a superfície e deram a ela o poder de sobreviver tanto fora quanto embaixo da água.
A poucos quilômetros da Gruta de Perdida, na cidade de Jaciara, no estado do Mato Grosso, no ano de 1935, nascia o Aparício. E com 10 anos, ele e outras crianças com a mesma faixa de idade saíram de suas casas bem cedo e seguiram na direção de uma escolinha de emergência que tinha numa fazenda e era mantida pelo dono daquelas terras e por uma professora voluntária. Mas para o desespero dos pais, naquele dia as crianças decidiram faltar da aula. E para piorar a situação, foram conhecer a famosa gruta. E com a inocência de criança, nem imaginavam que tormento estavam causando entre seus pais. E nem mesmo no perigo que podiam encontrar pelo caminho. Naquela região, como em outros lugares, existiam pessoas do bem, mas também encontrava-se entre eles alguns homens e mulheres de coração ruim. E também havia o perigo de encontrarem alguma onça pintada no seu habitat natural. Mas graças a Deus, aquelas crianças naquele dia estavam com a sorte de terem a proteção divina sobre elas. Ao chegarem na gruta, algumas horas depois, ficaram maravilhadas com o lugar e com as pinturas rupestres que foram feitas por alguma civilização já extinta. Alguns até tentaram copiar os desenhos em seus cadernos e brincavam numa competição para saber quem faria o desenho mais bonito. Ficaram frustrados por não saberem desenhar, mas felizes com aquela brincadeira. Naquele dia, o sol estava escaldante. O calor era quase insuportável. Isso fazia com que os pais das crianças imaginassem muitas coisas que poderiam estar fazendo. E um dos pensamentos que lhes causavam mais medo era que poderiam ter ido tomar banho de cachoeira. Quando alguém comentou sobre essa possibilidade, todos ficaram apavorados. Eles sabiam que as cachoeiras eram perigosas até para adultos, quanto mais para crianças. Então se dividiram em grupos. Os que estavam montando cavalos foram até a Cachoeira da Fumaça. Outros seguiram em 2 barcos pelo rio Tenente Amaral. E as mulheres com outras crianças foram em direção ao Vale das Perdidas. E foi esse grupo que encontrou Aparício e seus amigos quando já estavam voltando pela trilha. A luz do dia já estava se apagando e a noite se aproximava lentamente quando todos chegaram em suas casas. Estavam famintos e cansados pela longa distância percorrida. Os pequenos e grandes fazendeiros daquela região já estavam, nesse momento, se preparando para prender suas criações no curral. Ali ficariam mais protegidos dos animais caçadores que saíam da mata durante a noite em busca de suas presas. E os animais domesticados sempre foram grandes atrativos para aquelas feras. Os moradores daquela região não se arriscavam muito sair de suas casas durante a noite. Só faziam mesmo em caso de muita necessidade. Todos preferiam ficar bem protegidos no aconchego de seus lares. Sempre foi muito natural ouvirem rugidos de onças pintadas no meio da mata ou rodeando suas casas. Dava medo só em pensar ficar de frente com uma delas. Muitos anos depois do episódio com as crianças em Jaciara, chegou o tempo em que todas se tornaram adultas. E depois de um dia de trabalho, se reuniam em algum barzinho durante a tarde para conversar e beber umas pingas, enquanto saboreavam porções de peixe frito. A essência do medo já não tinha mais efeito sobre eles. Agora saíam despreocupadamente na escuridão. Aparício sempre dizia que com umas pingas no peito, ele era capaz de pegar a unha qualquer onça que surgisse em sua frente. Com referência à Mãe das Águas, somente as famílias indígenas agiam com mais precaução. Essa história parecia não assustar mais as outras pessoas. Nesse tempo, Aparício e seus amigos se reuniam no fim de semana e durante o entardecer saíam para pescar. Algumas vezes, mesmo enfrentando quilômetros de caminhada, iam até o grande rio São Lourenço em busca de peixes maiores. O único problema que enfrentavam era com algumas cobras que de vez em quando aparecia para furtar os peixes de suas sacolas na beira dos rios. Mas aquela noite, Aparício já estava deitado quando ouviu alguém chamá-lo. E era uma voz de mulher. Ele saiu de sua casa e seguiu por um caminho estreito no meio do canavial. Luiz, um dos amigos do Aparício, morava no mesmo terreno e suas casas ficavam numa distância não mais de 20 metros uma da outra.
Luiz estava deitado em sua rede de dormir, que ficava no alpendre, diante da casa. E ele viu o momento em que Aparício saiu da casa dele e seguiu na direção do canavial. Preocupado com a atitude do amigo, pois já era de madrugada, Luiz saiu da sua rede e minuciosamente seguiu o Aparício, sempre mantendo uma certa distância para não assustá-lo. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, Luiz foi seguindo seu amigo, que naquela hora da madrugada demonstrava uma atitude um pouco preocupante. Aquela voz feminina que só Aparício ouvia parecia ficar cada vez mais distante dele. E sem que ele notasse, estava sendo levado para a margem do riacho. E lá na outra margem ele viu uma imagem de uma mulher sentada, e ela mantinha os seus pés dentro d'água. Era uma mulher morena, seus cabelos eram escuros e lisos, e desciam por um lado e do outro do seu rosto até encobrir os teus seios. Ali perto, Luiz se escondeu atrás de um arbusto e viu o Aparício levantando os braços como se estivesse acenando para alguém, mas não conseguia ver outra pessoa além dele e do seu amigo. Num determinado instante, Aparício viu a mulher mergulhar enquanto gesticulava para que ele a seguisse. As águas eram rasas, mas Aparício, achando que a mulher estava se afogando, pulou atrás dela na intenção de salvá-la. Ele a segurou pelo braço, mas na verdade era uma raiz de alguma árvore que estava presa em suas mãos. Sem perder tempo, Luiz correu e segurou os pés do Aparício, e puxando-o com força, conseguiu trazê-lo de volta à superfície. Mais alguns segundos e teria sido tarde demais. Após recobrar os sentidos, Aparício contou para o amigo tudo o que tinha acontecido com ele. Então chegaram à conclusão que era a Yara, a mãe das águas, que o atraiu até o riacho. Levantaram-se de onde estavam sentados e foram embora, sem olhar para trás.